Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz esteja com cada um dos amados irmãos. Aqui quem está falando é o irmão Gilmar Santos e eu quero contar uma história para os amados irmãos da minha vida pessoal. Um dia desse, meus amados, eu estava indo para o meu trabalho e no meio do caminho estava indo já para pegar o ônibus para ir para o meu serviço e eu coloquei na minha cabeça o seguinte: eu trabalho de noite, passo a noite de sono e ninguém me ajuda com nada. A partir de hoje eu não vou ajudar mais ninguém. Eu pensei isso, mas a gente, meus irmãos, quando é escolhido por Deus, Deus trabalha de todo jeito e amolece o nosso coração, meus irmãos. Não adianta tentar contra Deus. Quando a gente é escolhido por Deus para fazer a obra, mesmo você não querendo, você está fazendo. Como pode uma coisa dessa? Só Jesus mesmo. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Então, meus irmãos, o que aconteceu? Fui pegar o ônibus, chegando no ponto de ônibus, aí lá vinha o meu ônibus. Ao entrar dentro do ônibus, eu passei a roleta, aí veio um homem logo atrás e falou assim: motorista, você pode me dar uma carona até em Ipanema? Aí o motorista foi e falou assim: eu não posso levar ninguém de graça. Este rapaz olhando para mim disse: meu jovem, você pode contribuir aqui e me dar uma ajuda na minha passagem? E eu disse: posso. Me lembrei daquela passagem na Bíblia, em Mateus 5,42, que diz assim: dá a quem te pede. Então eu contribuí na passagem desse homem. Então ele foi ao destino dele e eu fui até o meu trabalho. Mas antes de chegar ao meu trabalho, resolvi fazer um lanche. Parei numa lanchonete, porque eu não tinha levado janta nem nada. Aí eu resolvi comprar um lanche para me lanchar à noite no meu trabalho. Aí nisso chegou um garoto e disse assim para mim: moço, você pode pagar um lanche para mim? Eu disse: posso. Aí paguei um lanche para ele também. E me lembrei daquela passagem que diz em Mateus 25:35: tive fome e me deste de comer. Jesus Cristo falou. Então eu me lembrei dessa passagem e me lembrei: esse rapaz deve ser Jesus. Eu não posso negar e contribuir dando para ele um lanche também. E nisso, meus irmãos, chegando já no meu trabalho, já no decorrer já da noite, muito frio, me passa um casal na rua e deita bem aonde? Próximo à porta do meu trabalho. Eles tremendo de frio, enrolado com a toalha, casal de mendigos. E isso me incomodou muito. Eu com frio, bem agasalhado, com minha touca. Então o que foi que eu fiz? Dei o meu casaco de frio para aquele mendigo e dei a minha touca para aquela mendiga. E eles ali se aconchegaram um com o outro com o meu casaco, porque eu sou um pouco largo. Eles se cobriram a parte de cima com o meu casaco e a parte de baixo com a toalha. Então eu me sentei na minha cadeira, começou aquele calor, aquele fogo do Espírito Santo. Eu creio que esteja sido me aquecendo. Durante essa noite em que eu dei o meu casaco, não senti frio, não senti fome e ainda fiquei feliz. E fiquei pensando na besteira em que eu falei no meio do caminho antes de ir para o meu trabalho. Então, meus amados irmãos, são coisas na vida que a gente fica besta. Eu sou um cara que eu fico besta com essas coisas, porque eu falei para mim mesmo que eu não iria ajudar mais ninguém. E no final acabei ajudando 3 pessoas, 4 pessoas, durante esse percurso daqui para o meu trabalho. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Quero contar outra história, meus irmãos. Os amados irmãos. Havia um homem rico fazendo um lanche numa lanchonete. E nisso esse homem rico pediu um lanche, pastel e um caldo de cana. Daqui a pouco chegou um mendigo para ele. Disse: moço, você pode me pagar um lanche? Ele disse: posso sim, meu jovem.
Mas antes dele chegar até esse moço para pedir o lanche, ele já tinha pedido a 3 pessoas, e essas 3 pessoas não tinham ajudado ele. Então ele chegando próximo desse homem rico, milionário, dono de uma empresa, ele pediu a ele e ele contribuiu e deu. Então este homem rico falou para aquele mendigo: hoje é você, amanhã poderei ser eu. Então, ao passar dos anos, este homem que era rico, bilionário, dono de uma grande empresa, ficou pobre, faliu. Sua esposa o abandonou com seus filhos e ele veio para a rua mendigar. Aquele pobre que tinha pedido a este homem milionário naquela lanchonete, estava um dia na praça. Nisso ia passando uma senhora num carro e reconheceu, pediu para o motorista parar, chegou até ele e disse: meu irmão, você aqui, tantos anos nós te procurando, meu irmão, e você estava aqui no Rio de Janeiro? E colhendo aquele mendigo, o levou para a sua casa. Chegando lá em sua casa, sua irmã lhe contou que sua mãe morreu, mas tinha deixado uma grande herança. Então ele fez a barba, se vestiu perfeitamente, bonito, ficou bonito. Voltou para o Rio de Janeiro em um passeio. Resolveu ir lanchar naquela mesma lanchonete que ele um dia tinha lanchado e aquele homem milionário tinha lhe pagado um lanche. Chegando naquela lanchonete, ele sentou, começou a comer um pastel. E nisso, quem chega até ele e pede um lanche? Aquele que era milionário, dono daquela empresa. Então esse que era mendigo falou para aquele homem que era dono da empresa: hoje é você e amanhã poderei ser eu. Então aquele que era milionário, lembrando daquilo que tinha falado, o reconheceu e disse: você era aquele mendigo? E ele disse: sim, meu irmão, era eu. Minha mãe morreu, deixando uma grande herança para mim, e hoje eu sou proprietário de uma empresa. Então aquele que era mendigo recolheu o que era bilionário e levou para trabalhar em sua empresa. Portanto, meus irmãos, tem uma palavra que bate exatamente com isto, e está em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque tu não sabes o que poderá vir nos dias mal seguintes da tua vida. Portanto, meus irmãos, quando a palavra diz lança o teu pão sobre as águas, o pão representa o teu salário, o pão representa aquela comida que tu dá para aquele mendigo, porque tu não sabe o dia de amanhã. E as águas representam o povo. E ainda diz mais ainda nesse versículo de Eclesiastes capítulo 11, capítulo 1, divide o teu pão com 7 ou até com 8. Por que ele nos pede isso? Para que no dia em que nós precisarmos, poderemos encontrar gente que poderá nos ajudar também. Pois nós nunca sabemos os dias maus que poderá vir sobre este mundo. Portanto, lance o teu pão sobre as águas. Deixa essa pequena reflexão para os amados irmãos pararem, pensar e refletir em nome de Jesus. Fiquem todos na maravilhosa, santa paz do nosso Deus. Espero que todos os amados irmãos estejam entendido o que eu quis falar sobre essa reflexão. Amém? Deus seja louvado na vida de cada um de vós.